Bom dia, meus amores. Hoje daremos início a mais uma aula de história. Hoje é segunda-feira, dia 29 de 6 de 2020. Vamos dar início ao capítulo 7, América Latina, lutas pela emancipação política. Vamos falar de independência política dos países que fazem parte da América Latina. Antes de iniciarmos a nossa aula de história, gostaria de pedir para vocês não escrever nada no grupo, por favor. Eu não quero tomar decisões que venha me arrepender depois de estar tirando, retirando, excluindo alunos do grupo. Então a Pro não quer fazer isso. Eu quero que vocês prestem atenção no conteúdo, se dedique, assista o vídeo até o final, certo? Então vamos dar início à nossa aula. Eu vou fazer uma pequena introdução antes de iniciarmos a nossa aula. Este capítulo, na verdade, ele trata do processo de independência das colônias espanholas na América e da independência do Haiti, colônia francesa. Ainda que haja bastante conteúdo para ser explorado neste capítulo, vamos destacar não apenas a ocorrência de revoltas, mas também a lutas, insurgentes pela emancipação, se falando do contexto pré-revolucionário e os eventos que provocaram gradativamente a adesão dos colônios pela luta, pela emancipação, pela independência política. Mas antes de iniciar o capítulo, eu quero fazer uma provocação a vocês, alunos. Por que usamos o nome América Latina? Por que será? A que exatamente esse nome se refere? E sabemos que quando vocês estudaram lá no sexto ano, vocês aprendem civilizações. Então, por volta do século VII a.C., na Península Itálica, iniciou a formação da cidade de Roma. Lembram? Cuja população era de origem latina, ou seja, eles eram oriundos da região do Lácio, após a expansão, após o crescimento territorial. Quando a pequena cidade se transformou em sede do Império Romano, os povos de origem latina que compunham, esse território, eles difundiram suas características culturais, entre eles o latim. A fusão desse idioma com línguas locais deu origem, na verdade, ao português, ao espanhol e ao francês, entre outras línguas, sendo denominados latinos os respectivos falantes. Durante o século XV, com as grandes navegações, os latinos, portugueses, espanhóis e franceses, que foram os grandes exploradores da América, na verdade, eles dominaram todo o território americano, impondo culturas e línguas à população nativa, ou seja, aos índios. Dessa forma, o legado romano se expandiu, para vários locais da América, os quais passaram também a ser denominados América Latina. Vamos ressaltar, porém, que esse legado cultural latino, ele não foi o único responsável pelo fato de países tão distintos como o Brasil e o Haiti serem classificados na mesma categoria, latinos-americanos. Para os historiadores, e em principal o historiador Alexandre de Freitas Barbosa, em sua obra sobre a independência dos países da América Latina, ele diz que eles foram classificados como latinos-americanos porque, além de colonizados por reinos europeus, latinos tiveram trajetórias muito semelhantes no que diz respeito às suas independências, que ocorreram no período de
1811 a 1825. Além disso, ao saírem da tutela econômica de suas metrópoles, esses países teriam passado de imediato para a área de influência econômica da Inglaterra. No caso, a Inglaterra ela vai influenciar, né, praticamente por todo o século XIX e século XX, quando os Estados Unidos vai assumir uma certa liderança econômica sobre a América. E aí vamos ver que vai acontecer o quê? A manutenção dessas sociedades, e essa manutenção vai ocorrer com uma grande desigualdade social, certo? Então, a desigualdade social vai existir. Então, daí o termo América Latina, por conta dos romanos, né, que eram latinos. Antes da chegada dos europeus, o continente americano, na verdade, ele era habitado por uma população heterogênea, uma mistura, né, mistura de raças, com diferentes costumes, modos de vida. Só que, com a ocupação espanhola, houve o surgimento de uma nova estrutura social, né? E essa estrutura social vai vir o quê? Os espanhóis nativos e africanos escravizados. E vai existir a elite crioula, ou seja, a elite social, que no caso são os crioulos, filhos de pais espanhóis, né? Nascidos na Espanha. E aí vai acontecer o estopim, ou seja, o início para as lutas pela emancipação política, né, pela independência política desses países. Influências no continente europeu. Desde a segunda metade do século XVIII, aconteceram diversas revoluções sociais e políticas, em sua maioria influenciada pelos iluministas. Olha os iluministas entrando novamente no capítulo. Então, neste capítulo, vamos rever vários conteúdos que já estudamos, né, no decorrer da unidade, desde o 6º ano até o 8º que vocês estão agora. Então, preste atenção. Essas revoluções, elas vão servir, na verdade, de base para os movimentos de emancipação política na América, de independência política. Napoleão, né? Apesar de tantas revoluções, o acontecimento que realmente desencadeou esse movimento, ou seja, esses movimentos, foi o ato de Napoleão invadir a Espanha e nomear seu irmão novo imperador, visto que os europeus teriam que deixar as colônias um pouco de lado. E os americanos começaram o movimento liberais pela liberdade. A invasão de Napoleão Bonaparte no território espanhol, na verdade, ele vai ficar enfraquecida, né? E os crioulos, como a Pró falou, eles vão dar início às lutas pela sua liberdade, pela sua emancipação. Aí vai vir o vice-reino da Nova Espanha, a primeira luta por emancipação, que vai ocorrer no século XIX, né? Onde atualmente se encontra o México. Este episódio vai ser em prol da liberdade, né? Em prol da liberdade política, da emancipação, para se tornar independentes. Os percussores, né? Que é um movimento que vai fazer esse movimento, que vai ser os líderes Miguel Costilla, José Maria, Vicente Guerreiro. E qual o objetivo? O objetivo é emancipar, ou seja, se tornar independentes. Com isso vai acontecer as reformas agrárias, reformas sociais e o fim da destituição política, né? Não vai existir a política só apenas para ricos. A elite crioula. A elite crioula era composta por membros de famílias europeias, liderados por Agustín. E os crioulos se oparam ao movimento percussor. Eles queriam a independência, mas sem alterar a estrutura social e política atual, né? Em que foi proclamada a independência do México.
Capitania Geral da Guatemala, ela torna-se independente da Espanha em pouco tempo depois que ela foi fragmentada em territórios, né? No caso, em países como Panamá, Nicarágua, Costa Rica, São Salvador, Honduras e a Guatemala. Capitania Geral da Venezuela. A independência foi proclamada e não aceitando a declaração de independência, a Espanha ela vai enviar tropas para combater esse movimento. Tempos depois, visando outras colônias, a Espanha ela vai libertar os venezuelanos e se torna independente. Nova Granada, Colômbia e Equador. Esses países agora, independentes da Espanha, formaram em a Gran Colômbia. No entanto, romperam essa unidade, tornando-se estados soberanos. Então, eles vão se tornar rígidos. A Gran Colômbia, Granada, Nova Colômbia e Equador. Vice-reino do Rio da Prata. Então, território dos atuais. Iniciou a sua campanha de libertação, praticamente junto com a Nova Granada, em função da fragilidade criada por Napoleão, né, que inicia-se um movimento pela emancipação política, pela sua independência. Então, quais foram esses países? Paraguai, Uruguai e Argentina, que faz fronteira com o Brasil, certo? Que vai lutar pela sua emancipação política e a sua independência. Argentina, mais uma vez, vai surgir, né, com pontos de discórdia entre os crioulos e os demais grupos de colonos. E aí essa discussão vai durar anos, até que então os argentinos se declaram oficialmente independentes. E aí eles vão formar a província, que são a província do Rio da Prata. Uruguai foi apenas... Na verdade, o Uruguai foi o país que enfrentou a maior dificuldade para conseguir sua independência, pois além dos espanhóis não saírem do território, muitos países vizinhos tinham interesses no território. Embora demorado, o Uruguai também se torna independente. A Pro não recorda a data. Capitania Geral do Chile e Vice-Reinado do Peru. O processo de independência desses dois países, né, na verdade, ele vai ser marcada por muitas batalhas, com o objetivo deles, na verdade, era tornar o Chile e o Peru independente, e aí, com isso, eles vão efetivar a primeira parte do plano, que é tornar o Chile independente, em conseguir e, por fim, eles vão declarar quem independente? O Peru também se torna independente. Países. República Dominicana proclamou a independência, porém foi imediatamente dominada pelo Haiti, permanecendo sob a tutela até então. Capitania Geral de Cuba proclamaram a independência em processo de liberdade e contou com a ajuda dos Estados Unidos, né, para se tornar independente. E ela se junta com a coroa e faz o governo espanhol reconhecer a sua total independência. Conclusão. Na América Latina, após tanta liberdade e independência, entrou em um período de reorganização social, política e econômica. Então, depois de tantas lutas, tantas batalhas, eles vão se reorganizar politicamente para se tornarem totalmente independentes. Mas para isso eles vão precisar reorganizar a sociedade, a política e a economia do país. Curiosidades. A América Latina, na verdade, ela possui esse nome por causa de uma fusão de línguas: espanhol, latim, português e latino. Copa Libertadores da América, né? Por que esse nome, Copa da Libertadores da América? Essa Copa, na verdade, é disputada em símbolos de libertadores que ajudaram e guerrearam pela nossa independência. Então, foram pessoas que lutaram pela nossa independência, né? Para os países se tornar independentes. Eu já falei para vocês que todos os países que é explorado, eles demoram tempo para ser independentes, né? Então, todo país que ele é explorado, ele vai passar por lutas e batalhas
para se tornar independentes e com isso vai sofrer economicamente e a economia vai demorar para ser restabelecida. Então, no resumão tem 1821, repeti 2 vezes, México, Guatemala, Peru e República Dominicana. É quando ele se torna independente. 1811, Venezuela, 1816, Argentina, 1818, Chile, né? E 1828, Uruguai. Certo? Então, é bom vocês prestarem bastante atenção nesse conteúdo, que quando falamos na América Espanhola, há várias contradições, né, internas e a inspiração do iluminismo no processo revolucionário que ocorreram na Europa e nos Estados Unidos. Com isso, motivar o desejo pela emancipação política. Então, na verdade, o desejo pela emancipação política vai acontecer após contradições internas e inspirações no iluminismo, certo? Então, a América Latina, na verdade, a população, ela era formada pela miscigenação, como a Pro falou no início, mistura de raças entre espanhóis, nativos, africanos e seus descendentes livres ou escravizados. A emancipação política das 13 colônias inglesa e o início da Revolução Francesa, ela serve de inspiração para as ideias separatistas, né? Mas, descontente com o governo metropolitano, os grupos menos favorecidos vão promover rebeliões contra a metrópole. Só que, como a Pro falou lá, que em 1807, Napoleão ele invade o território espanhol, né? E vai entregar o trono ao seu irmão, que é José Bonaparte. Então, os crioulos, né? Se falam dos crioulos. Quem era? Os crioulos eram os descendentes de espanhóis nascidos na América. O que os crioulos questionavam? Na verdade, eles estavam descontentes com o monopólio comercial praticado pela metrópole e com a ausência de uma representação política. Era isso que eles criticavam. E como eles contribuíram para esse processo de independência? Eles aproveitaram a fragilidade do Império Espanhol para dar início aos conflitos, que vai resultar na independência de diversas nações latinas americanas, né? Então, vai acontecer a emancipação política das colônias espanholas, né? A emancipação do vice-reino da Nova Espanha, a emancipação geral da Venezuela, da Nova Granada, do Rio da Prata, do Chile, da República Dominicana. Então, no livro de atividades de vocês tem todo o resumão explicadinho, né? Que a Pro colocou ali as datas que eles se tornaram independentes. Então, a América Latina a espanhola, após a independência, como é que ela vai ficar, Pro? Ela vai ter uma dificuldade na organização política e na economia, né? Vai criar um movimento de unificação para unir esses territórios. E a emancipação política do Haiti, né? O Haiti, na verdade, ele vai ser chamado de São Domingos, né? Ou seja, colônia francesa. E sua população vai ser predominante, claro, de africanos e afrodescendentes escravizados. Só que a Revolução Haitiana, ela vai ser liderada por esses escravos, que vai conquistar sua independência e vai colocar fim na escravatura, né? Na verdade, o Haiti, ele foi a primeira colônia da América Latina a se tornar independente. Ele se torna independente em 1804, né? O haitianismo, na verdade, eles têm medo que as elites latino-americanas tinham das revoltas de africanos afrodescendentes e escravizados. A independência do Haiti, ela representa uma referência na história da humanidade, né? As opressões causadas pelas políticas francesas nessa colônia, que vai culminar em uma
violenta revolta em busca de liberdade. Então, eles vão se revoltar e eles vão buscar pela liberdade política, pela emancipação, pela independência política, certo? O conteúdo, na verdade, ele se finaliza aqui. A prova vai pedir que vocês leiam o conteúdo, leiam o capítulo, leiam o livro didático e o livro de atividades, que tem um resumão, né? Quando os países se tornam independentes, que vocês tracem o mapa conceitual num caderno, não escreva nada no grupo, qualquer dúvida mande via privado. 11 horas, 11h10, estaremos corrigindo o livro de atividades no capítulo 6, que não corrigimos ainda, e vai ser um capítulo que vai ter na parcial. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Os alunos que não compreenderam o conteúdo totalmente, eu peço que leia e reveja o vídeo mais uma vez. E as dúvidas que estiverem, sanar no meu privado, que eu estarei esclarecendo as dúvidas de vocês, certo? Referente ao conteúdo. Então, assim, eu estou disposta, estou disponível, estou online para estar esclarecendo qualquer dúvida que tiver perante ao conteúdo da aula de hoje, certo? Nosso compromisso com a educação é de altíssima qualidade, segue inalterando, mas é inevitável que todos estejamos sentindo saudades dos companheiros de sala de aula, professores e demais colaboradores do colégio. Graças aos recursos tecnológicos, né, e o apoio das famílias parceiras, mesmo à distância, estamos contribuindo para uma educação de qualidade e eficiência, para que vocês não fiquem prejudicados em relação ao ano letivo e continue com as aulas remotas, à distância, mas tirando as dúvidas e esclarecendo perante o conteúdo. Então, a gente sempre pede que fique em casa, que cuide um dos outros, né? E, acima de tudo, eu tenho observado aqui nas minhas aulas de história que muitos alunos me mandam as atividades, como é pedido, sanado. Eu faço as anotações no caderno desses alunos que estão me mandando atividade, dos alunos que esclarecem as dúvidas. Tem aluno que não aparece, que só vai aparecer no final da aula, colocando lá o nome de presença. Então, o que é que eu digo para esses alunos? Esses alunos que só aparecem no final, tudo está sendo pontuado. Eu estou fazendo todas as anotações no caderno. E no final da unidade, se precisar de alguma nota, não vai ter, certo? Então, estamos observando e estamos atentos a tudo. Estarei online para tirar qualquer dúvida referente ao conteúdo. Lembrando que a partir de 11h10 vamos corrigir as atividades do capítulo 6 do livro de atividades, certo? Fique com Deus, eu estou online.